Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação: Presbítero Márcio Guerra. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida.
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. O Espírito Santo, como tinha dito o profeta Joel no Antigo Testamento, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos homens terão visões. E naqueles dias derramarei do meu Espírito, e assim sucederá, como disse o Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para que fique convosco para sempre. Aquele que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós, porque o fogo ele arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Assim se sucederá, porque quando Deus faz uma promessa, Se arrebenta tudo, mas cumpre-se a promessa. Barreira está por terra, o sol tem que parar, leão entra em jejum e o mar tem que se abrir. Portas são despedaçadas e o impossível se torna possível. Jovens, o negócio com Deus é diferente. Se Ele falou, está falado, e quem é o homem para revogar? jovens renovados e cheios do poder de Deus. Precisamos ter uma vida totalmente renovada por Deus, para o céu sendo derramado sobre o nosso altar. Que está sendo derramada sobre cada um de nós. O Senhor busca jovens com propósitos que vivem santificação.
Sinto uma dor tão grande no meu peito que eu não consigo explicar. Angústia, tristeza e dúvidas que invadem minha mente. Oh meu Pai, Tu conheces minhas inseguranças, Tu conheces minhas limitações, meus medos, e Tu conheces, Senhor, o que está no mais profundo do meu coração. Tu sabes que eu sou falho, imperfeito, mas eu te peço, Senhor, por favor, meu Pai, não desista de mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, meu Pai. Renova-me com Teu Espírito Santo. Filho, tenho visto a angústia que estás sentindo quando as lágrimas rolam em teu rosto, quando ninguém vê, quantas dúvidas e indagações, como será o meu futuro? E até diz, será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas eu te digo, eu sou teu Pai, eu sou teu amigo, eu nunca me esqueci de ti, nem jamais te abandonei. Não temas, pois estou contigo, eu te ajudo, restauro as tuas forças, abraço a tua alma, conforto o teu coração e te encho do meu espírito. Eis que faço uma coisa nova. O céu está aberto, abra o teu coração, sinta a presença dele no ambiente. Jesus está aqui. Sentimento de inferioridade, sai agora, em nome de Jesus. Angústia, Sai agora, em nome de Jesus. medo, Sai agora, em nome de Jesus. Ansiedade, Sai agora, em nome de Jesus. depressão, Sai agora, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está protegido, amparado, a seta não lhe atinge, o mal é desfeito, o laço é quebrado, o arco é quebrado, a flecha é quebrada, a cola é fechada, e o calhão ao teu lado, desvio à tua direita, mas você não será atingido. Jovens, você tem dono, e o seu nome é o Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, justo, eterno, refúgio, fortaleza, baluarte forte, onisciente, onipotente, onipresente, guerra e guerra, fogo consumidor, o que batiza, restaura, purifica, renova e enche de Igreja, mergulhe no Espírito Santo, pois nessa tarde o Senhor está fazendo sua casa e vai descer de fogo, poder e unção. Joga revelados e cheios do poder de Deus. Joga revelados e cheios do poder de Deus. Joga revelados e cheios do poder de Deus. Essa parte desse mundo queimará. Eu quero estar de santo, eu quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta
trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Na segunda vez que a trombeta soar, quando a terça parte a destruição, não quero estar presente nessa ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruir as fontes das águas, envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui para cultuarmos junto com os irmãos, principalmente com os jovens. Estava conversando, perguntando ao presbítero Carlos aproximadamente quantos jovens tinham aqui. Ele disse aproximadamente uns 600. E eu garanto aos irmãos, confesso que eu fiquei com saudade de cantar, voltar a cantar no coral de jovens. Não faz muito tempo que eu deixei de cantar. E dizer que o meu coração está cheio de alegria, como também as minhas pernas estão trêmulas. É muito difícil, meus irmãos, eu não me acostumei. Eu não prego, mas desde os meus 15 anos que eu dou uma palavra na igreja, uma saudação, e independente qual for o culto, eu sempre fico nervoso. E o que dizer de hoje, né? Falar na frente do nosso Pai, o Mestre nas Escrituras. Eu rogo tão somente aos irmãos as orações. Agradecer também pela vida do evangelista, né? E dos presbíteros que aqui estão, dirigente de campanha, coordenação. Enfim, queremos pedir aos senhores oração ao meu benefício, para que Deus possa, no abrir e fechar da minha boca, trazer-lhes ou trazer-me também uma palavra da parte de Deus. Quantos vão orar por mim? Digam amém. Abram a Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16. Eu sei que a igreja de Carpina é uma igreja biblicista, então vamos ler a palavra de Deus. Todos encontraram? Digam amém. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu na sinagoga, e levantou-se para ler. Meus irmãos, quando recebi a mensagem, o nosso pastor Simas Dias, para trazer uma mensagem ou uma palavra nesta tarde, perguntei se tinha algum tema específico. Ele disse: não, ore a Deus. E fazendo assim, orando ao Senhor, pedindo uma palavra para que nessa tarde possamos sair daqui com uma palavra ao nosso coração, me veio esse tema ou esse texto, e eu quero, se fosse para dar um tema nessa palavra, nessa tarde, o tema: vivendo os hábitos de Cristo. Repita após mim: vivendo os hábitos de Cristo. Volte ao texto onde nós lemos. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume. Aonde foi que ele entrou? E levantou-se para ler. Meus irmãos, o conceito de hábito, só para formalizar e para que alguns possam acompanhar essa mensagem de uma maneira mais clara, a palavra hábito, ela tem uma raiz, não é? Que vem do latim, que quer dizer hábitos, que é a mesma maneira de ser, a maneira usual de ser, é um costume,
uma maneira permanente também pode ser. É algo que acontece com frequência, ou habitual ou com frequência. Por isso que se torna um hábito. E procurando para que possamos ter uma clareza nessa palavra hábito ou costume, me veio aqui alguns filósofos com frases muito curtas. Aristóteles, por exemplo, ele disse que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é o modo de agir, mas o hábito. A excelência não é o modo de agir, mas o hábito. Tudo aquilo que a gente fazemos com frequência se torna um hábito, um costume. Por exemplo, Malco, ele diz assim: lamentavelmente, os bons hábitos são muito mais fáceis de serem abandonados do que os maus. Os bons são muito mais fáceis da gente abandonar do que os maus. Outro, por exemplo, Confúcio, ele disse assim: as naturezas dos homens são parecidas, porque é da mesma matéria. Então são parecidas, são os mesmos hábitos, porém os hábitos é o que afastam um dos outros. São os hábitos. Por exemplo, Montaigne, ele diz assim: os hábitos são a vitória do tempo sobre a vontade. Os hábitos são a vitória do tempo sobre o quê? A vontade. E por último, nós temos um dos maiores filósofos, Pascal. Ele diz assim: a virtude de uma pessoa mede-se não por ação excepcional, mas pelos hábitos cotidianos. Os hábitos cotidianos. Meus irmãos, eu gostaria nesta tarde, como é de saber de toda a igreja, de falar sobre os hábitos de Cristo. Que alguns homens, como por exemplo, além de Cristo, eles tiveram para o nosso modo de viver. Abra a Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Capítulo 2, versículo de número 46. A Bíblia diz assim, tem a seguinte expressão, 46. E perseveravam unânime todos os dias. E partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. E perseveravam unânime todos os dias. Já era hábito, sim ou não? Era costume. Vejam, por favor, o versículo de número 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, e todo o que, meus irmãos? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja o hábito, estou falando aqui dos hábitos da igreja primitiva. Vamos citar alguns hábitos de alguns homens de Deus, mas vamos chegar em Cristo também. Veja o que o autor anônimo, não é o anônimo, o autor anônimo aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Essa expressão é a expressão atualizada, que diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Paulo escreve no mesmo livro de Atos, no capítulo de número 17,
e o versículo de número 2, Paulo, ele mostra que não só a falar, mas Paulo também demonstrava indo à sinagoga. Os irmãos já sabem, mas sinagoga era um templo em que cuidava da parte religiosa e também educacional. Todo ser que se levantava e que frequentava a sinagoga, ele teria uma oportunidade para ler. E ele teria que ficar em pé diante do povo e abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 17, versículo 2. A Bíblia diz assim: e Paulo, como tinha não era, meus irmãos, de mês em mês, não era de semana em semana, não era de congresso em congresso, não era semestral, mas era de costume. Segunda-feira Paulo estava na igreja, terça-feira Paulo estava na igreja, quarta no culto de oração, quinta no culto de doutrina, sexta na oração de mocidade, sábado e domingo. Ele estava todos os dias na igreja, porque era costume de Paulo. Ele herdou isso de Cristo, os hábitos de Cristo. Os hábitos de Cristo. E Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com ele sobre o que? As Escrituras. As Escrituras. Quando eu estava, meus irmãos, meditando sobre esta parte que Paulo, ele ficou ali, todos os sábados ele ia, todo dia ele ia, ele frequentava, e me veio algo muito forte, e eu acredito que foi o Espírito Santo no meu coração. Há muitas pessoas que frequentam alguns lugares e deixaram o hábito de compartilhar sobre as Sagradas Escrituras. E quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, e Deus me deu esta palavra, eu disse: Deus, mas por que eu tenho que falar sobre isso? Deus disse: não todos, mas alguns já deixaram os hábitos de ler a Bíblia. Você vai pregar lá o que realmente eles já sabem, mas só vai relembrar de que o jovem, a igreja, para vencer este mundo mal, precisa voltar aos hábitos de ler a Bíblia e frequentar os templos aonde está e aonde o Espírito Santo fala. Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele tem lá a expressão, como a gente já lemos, como é costume de alguns. E mesmo assim algumas pessoas, além de não ir, para que as pessoas não vão também. Mas eu quero dizer aos irmãos que o jovem de Tracunhaém não é, e não cabe, não se refere na expressão, não é? Maria vai com as outras. Não, cada um dos senhores tem os seus hábitos. Eu não vim falar nada aqui do que os senhores já não saibam, mas eu quero aqui nesta noite, com a autorização do Espírito Santo e com a autoridade que Ele me dá, de que tem algumas pessoas que estão tendo os hábitos que irão levar ao fracasso. Mas se atentar a ouvir a voz do Espírito Santo nesta tarde, Deus irá virar o curso da tua história e você vai voltar novamente a ter bons hábitos. Hábitos de Cristo. Glória a Deus.
A minha avó tem 83 anos. Ontem eu fui buscar ela, que foi submeter uma cirurgia muito delicada, já está em casa, graças a Deus. Mas mesmo por causa do cansaço, o pastor conheceu ela, mas ela está lá dormindo, mas com 83 anos está na igreja. Não falta um culto. Não sabe ler, não toma Coca-Cola, não gosta de pizza, todos os dias dorme às 22 horas, se acorda de 5 horas da manhã, pega a sua enxadinha e vai limpar o seu matinho. Está lá nas visitas, está lá no ciclo de oração, na consagração, em todos os cultos, está lá a minha avó. E lembrei de uma profetisa chamada Ana. Abra a Bíblia, por favor. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 36. Creio que a maioria dos senhores aqui não tem nem um terço da metade de 84 anos. Mas veja lá. Capítulo 2 de Lucas, versículo de número 36. A Bíblia diz assim: e estava ali a profetisa, filha de quem? Da tribo de... Esta era já avançada e tinha vivido com seu 7 desde a sua... E era o quê? De quase... E se afastava do tempo. Está na Bíblia, os irmãos estão lendo. Não é assim, me corrija por favor. A expressão diz assim: e não se afastava do tempo. 84 anos. Tem um irmão lá em Tracuém, não sei o que o pastor chegou, o pastor passou lá 9 meses, mas ela de 6h20, às vezes eu faço do trabalho, ela está lá, pastor, com uma Bíblia na mão, esperando o porteiro chegar. Cabelo branquinho, está lá, vivendo os hábitos de Cristo. Os hábitos de Cristo. Agora veja o que é que ela fazia. 37. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do... Servindo a quem? A Deus. E só de manhã. De quando? De noite e de dia. 84 anos, não sei que tinha alguma doença não é existente, ou diabetes, pressão alta, mas ela jejuava, ela orava, ela fazia jejum, ela orava não só de manhã, mas ela orava de manhã e à noite, talvez também à tarde. Esta palavra eu quero deixar uma palavra de Deus para todos nós que estamos aqui nesta noite. Tem gente que esqueceu, ou nesta tarde, tem gente que esqueceu que para estar de pé não é só orar uma vez no mês, tem que orar de manhã, de tarde, de noite, tem que estar em constante oração, porque o mal está secando, mas aquele que perseverar em oração, aquele que perseverar em oração vai até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja Atos capítulo 2, versículo de número 42.
Veja, os hábitos que talvez a gente esquecemos. Mas nesta tarde não trazendo nada de novidade, a não ser lendo a Bíblia e mostrando de que a palavra de Deus é uma palavra que dá vida, que quando lemos, ela é como um PET scan, ela vai fazendo uma análise, da mesma forma que a oração. Eu estava lendo esses dias um relato, e se me fala a memória, era um dos pregadores, ganhadores de almas do século XVII, Gleme, essa expressão, ele dizendo assim que ele não tem nenhum motivo para orar, que ele não precisa de motivo para orar. E no final da frase ele diz assim: o único motivo que eu tenho para orar é o próprio Deus. Algo não me motiva a não ser Ele. Os hábitos, meus irmãos, precisamos voltar com urgência. Me permite, por favor. Mas se os irmãos forem aí na configuração, os irmãos forem lá em bem digital, os irmãos vão encontrar o tempo, os costumes, os hábitos que os irmãos têm, que está tudo registrado no seu telefone, no meu telefone. Como eu trabalho muito com o telefone, por causa dos contatos, esses dias eu me admirei. Eu estava quase com 6 horas de uso. E aí eu fui ver, porque tinha uma parte do WhatsApp, eu não tenho Instagram e Facebook, graças a Deus. E não quero. Tem uma parte do Google e do YouTube. E eu parei assim, me veio aquele sentimento, e eu disse assim: se eu usasse essas 6 horas fazendo alguma coisa, como orando, lendo a Bíblia, quanto essas 6 horas não me acrescentaria na vida espiritual? Mas eu fiquei mais chocado ainda quando, em uma das congregações que eu comparo com o nosso pastor, e trazendo aula para os adolescentes, eu disse: vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu fiz assim: me dê, quem é que, antes de falar qualquer coisa, quem é que aqui teria coragem ou confiaria de eu consultar algo no seu telefone? Aí uma moça lá, uma jovem, ela até calada, ela disse: toma, presbítero. Aí eu fui lá. Diga quantas horas tinha. 12 horas. Mas não é o caso dos irmãos não, tá? Eu acredito que não é o caso dos irmãos. Não tem esse hábito. Não tem esse hábito. Glória a Deus. A oração é algo que necessitamos. Esses dias eu estava falando com um irmão e estava dando uma palavra, e talvez eu fui até um pouco assim forte com ele. Eu disse: olha, meu irmão, quem não ora não verá o céu. E depois eu fiquei tão assim, eu disse: rapaz, eu acho que eu peguei muito pesado. E foi discussão de crítica. E quando eu escutei isso, meu pastor, eu fui na doutrina e falei isso. E voltei a falar e disse: quem não ora não verá a Deus. Porque se a pessoa não está orando, está fazendo alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus, por exemplo, ele nos dá um exemplo de que
Jesus, ele orava, mas não precisava de motivação agrupada para orar, como mini vigília, ou retiro, ou monte. Eu sei que aqui não tem, mas é só para formalizar o que eu estou falando. Não teria movimento de profeta em casa, não teria nada disso. Jesus, ele se retirava e de uma maneira solitária orava. Veja aí, por favor, Lucas capítulo 5, e versículo de número 16. Eu gosto de Jesus, meus irmãos, porque Jesus, ele nos ensina como homem de que a vida cristã é muito prática. Lucas capítulo 16, versículo de 15 e 16, perdão, Lucas 15 e 16. A Bíblia diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares o quê? Lugares o quê, meus irmãos? Solitário. E ali orava. 15, 5 e 16, perdão. Veja Mateus capítulo 14 e versículo de número 23. E quando eu estava lendo, me veio essas expressões do que às vezes a gente precisa de alguma motivação ou de alguém para orar, mas a maioria das orações de Jesus foram solitárias. É ali onde Jesus orava, porque às vezes a nossa oração é motivo ou movida por lágrima. É movida por choro, de grito. Uma palavra nordestina é movida por berros. E às vezes, com as pessoas perto, não vai escutar, não vai entender, perdão. Mas veja, por favor, Mateus capítulo 14, versículo 23. A Bíblia diz assim, meus irmãos: e despedida a multidão, subiu aonde? A um monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali acompanhado. Estava o quê? Só. Um evangelista, Wallace, hoje ele está em Goiânia. E ele um dia trouxe uma palavra. Eu acredito que foi na congregação de Açudinho, e nunca mais me esqueço disso. Ele disse assim: todo jovem tem que ter uma cadeira num cantinho do seu quarto, que todas as vezes quando entrar, abrir a porta, a primeira coisa que ele vai avistar é a cadeira chamando: usa-me, use-me, 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 use-me. Eu estava falando ao presbítero Luiz Paulo quando eu vinha, eu disse: o meu filho está com 1 ano e 6 meses. Os irmãos sabem que nessa época ele faz tudo o que ele vê as pessoas fazendo. Tem uma foto aqui. Quando terminar o culto, se alguém vier pedir, eu mostro. Ele geralmente dorme primeiro do que a mim e a mãe. Mas todas as noites a minha esposa diz assim: vamos orar. E faz aquela oração. Mas antes dele subir, ele se ajoelha e chama: papá, papá, mamã. Está lá. Eu acho que ele viu algumas pessoas fazendo isso. É os hábitos que nós temos que passar para as gerações. Eu sou novo para dizer isso, mas eu estou tentando passar isso para o meu filho. E eu quero impregnar na mente dele dizendo: olhe, nós temos que ter hábitos saudáveis. E quando eu falo hábitos saudáveis, eu quero dizer e quero ensinar a ele:
olhe, você precisa de modo regular ir aos templos, não só uma vez na semana, mas você tem que ir todos os dias, assim que puder. Você tem que ser fiel a Deus nas leituras bíblicas e de forma devocional. Por quê? Tem pessoas que estão aí fora dizendo: não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais orar, não precisa ir mais para a igreja. Isso é ensinamento de Satanás, isso são práticas do inimigo. Mas nesta tarde eu vim da parte de Deus dizendo: temos que voltar urgentemente aos hábitos de Cristo. Vamos correr, meus irmãos, só tenho 5 minutos. Marcos capítulo de número 1, versículo 35. A Bíblia diz assim: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava o quê? Escuro, saiu Jesus e foi para um lugar povoado, um lugar deserto, e ali orava. Lucas capítulo 6, versículo 12, onde nós lemos: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando, em particular, o que é que eu quero falar com essas palavras? É que a motivação maior da oração não tem que ser problemas, perseguição, não. Tem que ser exclusivamente buscar a face de Cristo. A motivação maior tem que ser Cristo. Não é porque você teve uma entrevista ou recebeu uma ligação para dar entrevista de emprego, não é porque você está com a família passando com problemas de saúde, não é porque você está com dificuldade financeira, não é porque você está sofrendo bullying nas escolas, não é porque os seus vizinhos estão tirando ou conversas fiadas, não. A motivação maior tem que ser os hábitos. Eu tenho que encontrar Cristo, eu tenho que buscar a face dele, eu tenho que buscá-lo. E muitas vezes a gente ora 1 hora, 2 horas, 3 horas e não ouvimos Deus falar. E Deus dizendo: busque mais, aprenda a ouvir, me aprenda a ouvir, a escutar a minha voz. Eu preciso falar com você. Alguns anos, Tonhanshu, um pastor lá do Japão, então de umas igrejas, os irmãos já sabem dessa história, e ele estava sofrendo uma recessão muito grande. O país estava em uma recessão muito grande, e ele estava tentando construir o templo. E ele disse à esposa dele: em casa eu não tenho motivação para isso, minha esposa não vai aguentar me ver do estado que eu estou. Alugou um hotel e ficou lá uma semana, pedindo dinheiro para terminar o templo. De repente ele se viu numa solidão tão grande, mas tão grande, e ele disse: Senhor, eu vou parar de orar. Mas ele continuou orando. Deus cria meios. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e nada de Jesus falar. De repente, a porta do quarto dele fez o barulho de abertura, um rigido da porta. Aí ele disse que, de repente, quando olhou, uma mulher muito bonita se apresentou a ele. Satanás se apresentou a ele de uma forma de uma mulher muito bela. Agora,
da cintura para cima, da cintura para baixo, uma serpente. E Satanás grita para ele, dizendo: não precisa você orar contra mim. O que você quiser em relação ao templo, eu dou. Agora, por favor, não ora, não fala, não se opõe a mim. Ele disse que aquilo começou a envolver a condição motora dele, os lábios, a cabeça, a questão cognitiva, começou a criar todos, e daqui a pouco o que veio na mente dele foi Jesus. E quando ele gritou, conseguiu falar com Jesus, ele disse que tudo que estava lhe cercando ali, começou a sair. Ele criou força, ele ficou gigante, e daquele dia em diante Deus supriu tudo que estava precisando do templo. O que nós estamos precisando é chamar por Jesus. Fique de pé, meus irmãos. Eu não quero, como disse aos irmãos, eu vim aqui nesta tarde só trazer uma palavra que possa relembrar que a gente precisamos voltar aos nossos hábitos. Eu não vou pedir para os irmãos isso, eu quero que os irmãos coloquem a mão no peito. Eu sei que existem várias pessoas que estão aqui que talvez está passando por um flagelo, porque a rede social hoje ele vem com uma distração de Satanás, para que a gente não louve, para que a gente não ore, para que a gente não tenha hábitos de Cristo, para que a gente não vá buscar o Senhor, para que a gente não tenha momento de leitura da palavra, para que a gente não vá aos templos e com a mentalidade de adorador. Sabemos disso, e eu sei que tem pessoas aqui que chegou nas últimas. Esse jornal foi uma bênção quando falou, recitou que hoje Deus estaria te dando força para prosseguir. E eu te dou uma palavra nesta tarde, vindo da parte de Deus. Pessoas que chegou com maus hábitos aqui. Há dias que não ora, que não lê, que não jejum. Há dias que não tem um devocional com Cristo. Há dias que não tem uma comunhão com o Senhor. E nesta tarde eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão no seu peito, uma mão no seu peito, e confesse a Ele aquilo que você não tem coragem sozinho de confessar a Ele. Peça força a Ele. Pai, em nome de Jesus, pregue a tua palavra como o Senhor me orientou, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Renova os hábitos. E muitos jovens que perderam os hábitos, que perderam o jeito até de orar, que não tem motivação para isso, que perderam o jeito de ler, que dá dor de cabeça quando vai ler, que dá sono quando vai ler, que quando vai orar, dorme. Eu te peço, Espírito Santo, remove os hábitos ruins e coloca, Senhor, os hábitos de Cristo em cada mente, em cada coração. Que eles possam ser verdadeiros adoradores. Que eles possam sair daqui nesta tarde e dizer: eu vou para casa porque eu quero ler a Bíblia, eu quero passar a ler a Bíblia, eu quero orar. E a única coisa que eles querem é buscar a tua face, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
ali nas duas escadas, de um lado do outro, ficar ali orientando, já que não tem corrimão, para que não haver acidente, porque pode ser que alguns jovens queiram ir lá para a galeria, tem uma visão muito bonita lá de cima, não só da cidade, mas como do templo. Amém? Vamos pedir ao presbítero Anderson nos despedir em oração. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.